Pense no cenário tipo de uma emergência de um hospital de grande porte. Monitores cardíacos apitando freneticamente, aquelas macas cruzando os corredores em alta velocidade, Aquela loucura total, né? equipes tomando decisões em frações de segundo. Exato, exato. Tudo naquele ambiente respira urgência clínica. Mas, assim, enquanto essa linha de frente está lá tentando salvar vidas, existe um cronômetro financeiro invisível rodando implacavelmente nos bastidores. E rodando rápido, diga-se de passagem. Muito rápido, porque cada esparadrapo aberto, cada minuto ali do uso do painel de oxigênio, ou, sabe, cada miligrama de medicação injetada, precisa ser traduzido quase em tempo real para uma linguagem universal hipercomplexa. Uhum. E se essa tradução falhar, aquele hospital gigantesco com toda aquela tecnologia de ponta, simplesmente, bom, entra em colapso financeiro. A conta simplesmente não fecha. Pois é. Então, hoje, a nossa missão neste nosso mergulho profundo nas fontes é desvendar esse motor oculto que mantém as portas da saúde abertas, que é o faturamento hospitalar. Bom, e para quem acompanha o nosso trabalho de análise de dados, os números que a gente levantou sobre esse setor provam que ele não é um mero, detalhe burocrático, sabe? Longe disso. Exatamente. Em muitas instituições de saúde privadas, olha só isso, mais de 90% de toda a receita gerada vem exclusivamente do atendimento a beneficiários de planos de saúde. Caramba, 90%. É quase a totalidade. Praticamente tudo. Ou seja, a sobrevivência estrutural da instituição, o salário daquele cirurgião lá na emergência, a compra de um tomógrafo novo, absolutamente tudo isso depende de uma engrenagem sistêmica. Onde, imagino eu, um erro mínimo causa um estrago enorme, né? Com certeza. O erro de um único dígito ou, o esquecimento de um carimbo pode custar milhões ao longo do mês. O que eleva as apostas de uma forma absurda. Então vamos desempacotar isso tudo, pegar toda essa papelada, as siglas indecifráveis que formam a verdadeira sopa de letrinhas da saúde suplementar e rastrear o caminho do dinheiro. É um ótimo ponto de partida. A nossa proposta hoje é mapear a jornada de uma informação médica desde o exato instante que o paciente pisa na recepção até o momento que a operadora de saúde, enfim, libera o pagamento. E no meio disso, entender quem é o profissional que pilota essa nave no meio de uma tempestade de dados, né? Que é o fatorista. E para entender o papel desse profissional, a gente precisa primeiro compreender o terreno acidentado onde ele opera. Uhum. O ciclo financeiro que é descrito nas nossas fontes, ele é desenhado sobre uma cadeia triangular, que é cíclica e, acima de tudo, extremamente frágil pela interdependência dela. Certo, vamos desempacotar essa dinâmica porque a logística de cobrar por saúde não tem nada a ver com o nosso dia a dia comercial normal. Tipo, se a gente vai a um restaurante, a lógica é linear, né? E clara. Sim, você consome e paga. Exato. A pessoa senta, pede um prato, o garçom traz a conta, a pessoa confere, paga e vai embora. Quem consome é quem paga no ato. Uhum. Mas assim, debruçando sobre as fontes, a sensação que eu tive é que um hospital funciona como um restaurante onde você pede a comida, mas quem paga a conta semanas depois é o seu chefe. É bem por aí mesmo. E pior, o cozinheiro precisa usar um código universal de 8 dígitos apenas para justificar o uso do sal na comida. E se o garçom esquecer de anotar formalmente que você pediu, sei lá, um guardanapo extra, o seu chefe se recusa a pagar pelo jantar inteiro. Nossa, essa analogia ilustra brilhantemente a grande assimetria desse setor de saúde suplementar, porque no modelo hospitalar privado, quem recebe o serviço não é o pagador direto, no momento da alta médica. É o plano de saúde, no caso. Exato. O paciente entra com a carteirinha do convênio e aciona o que as fontes chamam de evento. Evento, tá. E esse evento pode ser desde uma simples consulta ambulatorial até uma cirurgia neurológica de 12 horas. Cada mínimo insumo consumido gera um rastro gigantesco de informações clínicas e assistenciais. E aí entra o setor de faturamento. Isso. O papel primário deles é recolher essa montanha caótica de dados, transformar isso em uma cobrança rigidamente padronizada e enviá-la para a operadora de saúde. Que imagino que não vai pagar logo de cara. De jeito nenhum. A operadora vai auditar cada vírgula antes de liberar o dinheiro.
O que significa, na prática, que o hospital está meio que financiando o tratamento do paciente antecipadamente, né? Literalmente. A instituição gasta o próprio dinheiro para comprar os materiais, pagar as horas dos médicos, manter a energia ligada, assumindo um risco gigantesco de que a papelada esteja perfeita para conseguir reaver esse custo só muito tempo depois? Precisamente. E essa interdependência atinge um nível crítico quando a gente observa o fator inadimplência. Ah, o famoso calote. Ou atraso, né? Os textos destacam que esse fluxo é tão sensível que, se a operadora de saúde atrasar os repasses ou contestar em massa os valores cobrados, o hospital sofre um impacto devastador imediato no fluxo de caixa. Porque não tem dinheiro girando. Exato. E sabe qual é a consequência direta disso? Qual? O hospital suspende preventivamente o atendimento para os pacientes daquela operadora específica. A roda do ciclo financeiro trava de forma abrupta. É um efeito dominó impiedoso, né? Se o dinheiro não entra com fluidez, a porta da emergência se fecha para milhares de pessoas que pagam aquele plano todo mês. Exatamente. E é um impacto real na vida das pessoas. Agora, se o risco de um calote técnico é tão monumental e o processo envolve traduzir esse caos constante da emergência numa fatura impecável, a figura encarregada de fazer essa ponte precisa ter nervos de aço. Sem dúvida. Porque analisando o perfil do faturista no material de pesquisa, a imagem que se formou para mim não foi a de um contador tradicional focado numa planilha silenciosa. A dinâmica me pareceu muito mais a de um controlador de tráfego aéreo. Nossa, uma excelente comparação espacial. O fatorista fica literalmente numa torre de controle, Recebendo sinais de tudo que é lado. recebendo pings no radar o tempo todo, vindos de setores que, assim, não podem parar. É um avião decolando do centro cirúrgico, enviando dados, outro pousando na UTI com informações vitais, uma tempestade de exames chegando do laboratório, tudo ao mesmo tempo. E o que é fascinante sobre esse aspecto é como as diretrizes de RH para essa função descrevem as exigências comportamentais, porque não basta saber matemática financeira ou dominar atalhos de teclado. Não. O que mais precisa? O faturista atua como o ponto central de gravidade que estabiliza 3 universos distintos e frequentemente conflitantes lá dentro. Tá. Quais seriam esses 3? Bom, primeiro tem o setor assistencial, que está focado única e exclusivamente em curar e salvar o paciente. Depois, o setor administrativo, que é totalmente engessado por normas e burocracias de fluxo. E, por fim, o setor financeiro, que exige liquidez e rentabilidade contínua. Nossa, e exigir de médicos e enfermeiros que estão lá operando sob estresse extremo de salvar vidas, que preencham um campo minúsculo de um formulário com a cor de caneta exata exigida pelo convênio. Olha, isso demanda um nível de diplomacia fora do comum. Demanda uma inteligência emocional brutal. As fontes até destacam que a formação técnica para ingressar na área exige, no mínimo, um ensino médio completo. Certo. Embora o ensino superior seja cada vez mais demandado, junto com a obrigatoriedade absoluta de cursos de formação específica em faturamento hospitalar, mais honestamente, são as competências subjetivas que determinam quem sobrevive na função. É um ambiente movido por metas punitivas. Metas punitivas, como assim? Tipo, os planos de saúde estabelecem janelas de tempo estritíssimas para o envio dos lotes de cobrança. Se o hospital perdeu o prazo de envio, já era. Eles não recebem. O hospital simplesmente não fatura aquele volume no mês vigente. Então, a capacidade de trabalhar sob pressão asfixiante, manter o foco nos detalhes e atuar em equipe é inegociável. E o volume processado é tão colossal que, pelo que lemos sobre as grandes estruturas hospitalares, ninguém faz o processo do começo ao fim sozinho, né? Acaba operando quase como uma linha de montagem industrial. Correto. Existe uma compartimentação baseada na especialização de etapas. Cada um foca numa parte. Isso. Alguns profissionais se dedicam ao pré-faturamento, garantindo a qualidade da entrada dos dados lá na recepção. Outro grupo foca só na digitação e processamento nos sistemas. Uma terceira equipe gerencia o envio das remessas para os convênios. E ainda deve ter a parte de revisar tudo, né?
Sim, que talvez seja o setor mais crítico, dedicado integralmente à auditoria prévia e contenção de perdas. É a única maneira de conseguir escoar milhares de contas por dia com a velocidade exigida. Sabe que me provocou uma surpresa muito grata ao ler os textos? O quê? Descobrir a origem dos melhores faturistas. Eu tinha uma visão super estereotipada de que os hospitais fossem buscar esses profissionais em bancos ou corretoras, pessoas viciadas em lidar com cifras. Assim, é um pensamento comum. Mas não é o caso. A trajetória de sucesso mais orgânica apontada nas fontes é a promoção interna de funcionários que começaram na base da operação, tipo trabalhando na recepção do pronto-socorro ou na telefonia. E se a gente conectar isso à complexidade oculta da operação hospitalar, faz todo sentido estratégico. Por causa da vivência prática. Exato. Um profissional que passou anos na recepção de um pronto-socorro absorveu, meio que por osmose, a linguagem orgânica do hospital. Ah, faz sentido. Ele já sabe como a banda toca. Ele sabe decifrar o calígrafo, muitas vezes ilegível, daquele médico específico. Entende a diferença prática de urgência entre dois procedimentos que parecem iguais no papel. E conhece a frustração de tentar conseguir uma autorização no telefone, né? Com certeza. Então, quando essa pessoa é promovida para a torre de faturamento, ela não enxerga só números frios piscando numa tela. Ela enxerga o contexto humano que gerou aquele dado. Essa bagagem é inestimável na hora de auditar uma conta. Sensacional. Mas, para que esse controlador de tráfego aéreo com bagagem de linha de frente consiga organizar o caos, ele precisa operar amparado por um idioma universal. As famosas siglas. E aqui eu preciso vestir o chapéu de advogado do diabo, tá? Porque, ao analisar a montanha de regulamentações, tabelas e siglas TIS, TUS, AMBI, CBHPM, CNES, a minha percepção inicial é de uma burocracia sufocante, É uma sopa de letrinhas que assusta mesmo. criada quase de forma deliberada para dificultar o pagamento. Pensa bem, uma cirurgia de apêndice é o mesmo procedimento mecânico em qualquer lugar do país. Sim, do ponto de vista clínico. Então, por que não emitir uma nota fiscal simples com a descrição cirurgia de apêndice, colocar o valor total e encerrar o assunto? Por que estratificar isso em tantas camadas complexas? Não é só burocracia inútil? É um questionamento válido e super comum. À primeira vista, parece que o sistema foi desenhado para travar. Mas a gente precisa voltar no tempo, especificamente antes das grandes padronizações da década de 2000, e imaginar o abismo operacional que existia. Abismo? Era tão ruim assim? Muito pior. Imagine um hospital de médio porte que atende pacientes de 30 planos de saúde diferentes. Ok. Sem uma regulação unificada, cada um desses 30 planos exigia um formulário de papel completamente diferente para aceitar a cobrança. E pior, cada plano tinha um código arbitrário diferente para identificar exatamente a mesma seringa de 10 mililitros. Sério? A mesma seringa? A mesma. Um plano chamava o hemograma de código A, o outro exigia o código 55, um terceiro só aceitava se estivesse escrito X1. Nossa, uma torre de Babel administrativa completa. O faturista teria que ser fluente em 30 idiomas corporativos diferentes só para cobrar por um curativo. O risco de errar e tomar um calote seria enorme. E a perda financeira era astronômica. Por causa dessa desorganização, então essa padronização severa não foi implementada para atrasar o sistema. Ela foi a única solução para viabilizar a escala. Ah, entendi. É aí que entram aquelas siglas o TIS e o TUS? Exatamente. O TIS, que é a troca de informações em saúde suplementar, foi criado como um padrão visual inflexível. Ele definiu por decreto que todos os formulários teriam os mesmos campos nos mesmos lugares para qualquer operadora. Padronizou a cara do documento. Que foi um avanço ainda mais profundo, criando dicionário único da saúde no país. Então, a grande revolução do TUS é garantir que, hoje, uma ressonância do crânio tenha exatamente a mesma sequência numérica, quer o paciente seja cliente do convênio mais de elite ou do plano mais básico. Perfeito. O software do hospital agora consegue se comunicar diretamente com os servidores da operadora, sem precisar de intervenção humana para traduzir. E o TUS padroniza procedimentos, nomenclaturas de medicamentos, taxas de permanência, próteses, tudo, até os códigos de erro. Todo o ecossistema forçado a falar a mesma língua tecnológica.
o que explica o porquê de o faturista precisar viver com o site da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, aberto no navegador o tempo todo, né? Sim, é uma ferramenta de trabalho constante. O material de pesquisa é bem incisivo sobre isso. Como a ANS é a agência reguladora que dita as regras, se eles decidem numa terça-feira que um novo tratamento passa a ser obrigatório, o faturista tem que dominar isso para ontem. Se não atualizar os códigos internos, não tem como gerar a cobrança. A ANS determina a velocidade do negócio. E outro órgão que o faturista monitora obsessivamente é a Anvisa. A vigilância sanitária. Mas como isso afeta o faturamento? De forma super direta. Se um lote específico de um marca-passo for suspenso pela Anvisa por suspeita de falha, essa informação precisa cruzar com o faturamento. O material se torna ilegal para uso e, consequentemente, não pode constar na fatura da cirurgia sob pena de fraude. Caramba, tudo está umbilicalmente interligado mesmo. E falando nessa teia, uma sigla que me pareceu funcionar como o alicerce de tudo é o CNES, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. O famoso CNS, ele é como se fosse a identidade oficial, o RG do hospital perante o Ministério da Saúde. Ele mapeia tudo, né? Quantos leitos, salas de cirurgia, equipamentos? Tudo. E o alerta crítico que o Matéria faz é sobre a manutenção disso. Exige atualização rigorosa a cada 6 meses. Se o hospital inaugura uma nova ala com um tomógrafo de última geração e falha em registrar esse equipamento no CNS... Deixa eu adivinhar. O hospital fica impedido de cobrar por qualquer exame feito naquela máquina. Na mosca. A operadora cruza os dados sistêmicos, não acha a máquina no registro oficial e bloqueia o repasse do dinheiro na hora. A punição pelo erro administrativo é o prejuízo imediato. E essa lógica cirúrgica se aplica à forma como se atribui valor aos serviços também, né? Lendo sobre as tabelas de preços, não tem espaço para chutar valores. Nenhum espaço. A documentação fala muito de uma guia branca chamada SPSADT, que é o Serviço Profissional e Serviço de Apoio ao Diagnóstico e Terapia. O formulário mestre para consultas e exames. Mas como eles decidem o valor que vai escrito ali? As fontes citam a tabela da ANB e a tabela CBHPM. A CBHPM, Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, surgiu em 2003 e mudou o paradigma. E o que a torna tão interessante é a lógica dela, baseada no conceito de portes. Portes? Como assim? A tabela não diz que uma cirurgia custa, sei lá, R$1.000. Ela analisa cada procedimento médico e atribui uma pontuação técnica. Ah, entendi. Ela avalia qual é o grau de complexidade, qual é o nível de instrução exigido do cirurgião, qual o tempo médio de execução e os riscos para a vida do paciente. É um sistema de ranqueamento, então. Classifica por dificuldade técnica, criando uma hierarquia justa em vez de só seguir o mercado financeiro. Exato. Remover um sinal na pele tem um porte baixo. Um transplante de órgão tem um porte altíssimo. E esses portes são multiplicados por valores de referência negociados com os planos. E olha, para gerenciar toda essa matemática CNS, TIS, TUS, portes, ANS, a dependência da tecnologia é total. É humanamente inviável decorar isso. Os textos enfatizam que softwares de alto desempenho são inegociáveis. E a palavra-chave ali é rastreabilidade, né? Rastreabilidade. O fatorista precisa olhar para a cobrança de um analgésico na tela e saber quem prescreveu, quem tirou da farmácia e qual enfermeiro administrou no paciente, com data e hora. Se tiver furo na trilha digital, o sistema recusa e o dinheiro some, o que nos leva ao cenário de maior tensão operacional dentro dos hospitais. Aquele momento em que a teoria encontra a realidade. Exato. Porque na teoria fria dos sistemas digitais, o rastreio é perfeito. Mas no mundo real, quem alimenta os sistemas são seres humanos falhos, operando sob circunstâncias extremas. Com certeza. Imagine a dinâmica de um pronto-socorro às 3 da manhã.
Um paciente entra em choque anafilático grave, a equipe médica não vai parar para preencher planilha. Eles vão abrir dezenas de embalagens, usar catéteres, máscaras, medicações controladas, num esforço desesperado para estabilizar a pessoa. Sim, a prioridade ali é a vida. E aí, na adrenalina, um técnico de enfermagem esquece de registrar no sistema que usou 3 pares de luvas extras e 2 ampolas de uma medicação caríssima. O que ocorre quando esse abismo de informação chega à mesa do faturamento? É nesse momento que o faturista justifica cada centavo da remuneração dele. Porque o hospital entra na fase de contenção de danos para evitar o maior pesadelo financeiro do setor. A temida glosa. A própria. Glosa é o termo técnico para o faturamento recusado. A operadora tem equipes de auditores procurando essas inconsistências. Encontram um erro humano, levanta a bandeira vermelha e decreta um não pagamento daquele item ou às vezes da conta inteira. Voltando ao exemplo das 3 da manhã. O hospital já gastou comprando ampola, o paciente consumiu para continuar vivo, mas como não documentaram, o papel não prova o gasto. E o convênio se isenta de pagar. E o faturamento não pode simplesmente inventar uma justificativa. Eles atuam como uma malha fina, o último guardião. Se detectam que falta uma autorização prévia, eles pausam todo o fluxo da conta. Interrompem a decolagem do avião e avisam a tripulação. E é aí que entra a gestão de atritos, né? Porque o faturista tem que cobrar a correção de quem errou, que normalmente está exausto num plantão. A fricção interpessoal é um baita desafio. O faturista assume o papel de portador de más notícias. E se a cultura do hospital for de rivalidade, com médicos achando que faturamento é só burocracia inútil, as correções não são feitas e a instituição caminha para a insustentabilidade. Fica muito evidente que a saúde financeira do negócio depende visceralmente da colaboração humana, né? O cirurgião mais competente do mundo não vai ter fio de sutura no mês seguinte se ele não assinar a guia que permite cobrar por aquele fio. É uma sinfonia corporativa. A excelência técnica clínica tem que caminhar de mãos dadas com o rigor administrativo, senão a música para. Sensacional. Tentando consolidar esse quebra-cabeça que a gente montou hoje. Entramos acreditando que um hospital sobrevivia só pelo brilhantismo da medicina e descobrimos que sem o setor de faturamento, a estrutura ruiria. Desempacotamos a necessidade de traduzir o caos para uma linguagem com TIS, TUS e CBHPM. Mas conhecemos o peso nos ombros do faturista, que combina a frieza de auditor com negociação diplomática para não deixar a engrenagem parar. E construindo sobre tudo isso, fica impossível não levantar uma provocação final sobre o futuro. O que você tem em mente? Bom, se a função hoje é varrer formulários em busca de erros lógicos e inconsistências normativas, a gente está descrevendo o terreno mais propício possível para a ascensão da inteligência artificial. Nossa, verdade. Uma IA faria isso em segundos. Exato. Com algoritmos preditivos cruzando 10 mil prontuários contra as diretrizes da ANS em milissegundos, sem cansar. Como a essência do faturista será transformada? Esse profissional vai deixar de ser um processador de papéis para virar um auditor de algoritmos, focando nas anomalias que as máquinas ainda não compreendem. Essa perspectiva muda o jogo completamente. A torre de controle hospitalar vai ganhar contornos de ficção científica, mas ainda dependendo de uma mente humana para supervisionar as máquinas. Com certeza. É um pensamento bem provocativo. Sensacional para encerrarmos a nossa análise. Bom, para quem nos ouve, fica um convite. Da próxima vez que precisarem de atendimento e tiverem que assinar aquela guia branca, lembrem-se da gigantesca engrenagem rodando de forma invisível para garantir que a magia da ciência médica continue disponível para todos. Muito obrigado para quem acompanhou este mergulho nas fontes e até o nosso próximo encontro.